até bem cedo, chegou ainda. Então eu vou fazer o estudo de hoje, vocês vão relevar qualquer coisa, porque eu não preparei nada, então estou preparando agora, estou preparado pela espiritualidade. Porque eu estava procurando uma mensagem que a gente tinha estudado na segunda-feira, já assim no Evangelho nosso, lá em casa, e eu achei muito boa a mensagem. Tanto que a Jacinha também gostou, pediu até que a gente ampliasse, que depois eu fizesse um estudo sobre ela. Então, eu estava procurando e não achava. Depois eu abri aleatoriamente e caiu justamente na mensagem. Então é essa que tem que ser falada hoje. E fala justamente, o título é O Mal e o Remédio. É um item do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é por coincidência, né? Que a mensagem de hoje foi justamente sobre o mal e os maldosos. Né? E ali está dizendo, Emmanuel está dizendo o seguinte, que a gente não pode separar dois times, quem é bom e quem é ruim. Porque na realidade a gente já não é tão mal, e o mal também ainda está aprendendo, tem que aprender a ser bom. Então a distância entre um e outro é justamente um pouco de conhecimento e uma mudança de atitude. À medida que a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai mudando de atitude. Então a maldade, na realidade, no livro dos Espíritos, que é uma questão, né? Todos os espíritos têm que passar pela fieira do mal. Ou seja, todos os espíritos, como no começo é simples e ignorante, você primeiro tem que fazer cometer um monte de erro, né? E depois fazer maldade, depois se arrepender e voltar a passar a fazer atos melhores para desmanchar aqueles com a bondade dos próximos. Né? E aí os espíritos respondem que não. Não é pela fieira do mal, é pela fieira da ignorância. Então, o que eles frisam aí, que todas essas maldades que a gente vê por aí, e não são poucas, né? Depois eu vou fazer um comentário sobre isso, que não são poucas as maldades, mas também é pela ignorância daqueles espíritos que fazem isso. Ignorância por quê? Porque a gente tem que entender que toda maldade não foi criada por Deus. E o que não foi criado por Deus, como diz Jesus, vai se acabar, vai se findar. Então o mal não é criado por ele, é mal pelo quê? Pela ignorância. Como a gente ignora ainda as leis de Deus, ou tem aqueles espíritos que são teimosos e fingem ignorar as leis de Deus e não cumprem essa lei. E vão fazendo as maldades, vão fazendo a coisa de machucar o seu irmão, machucar o seu próximo. Por isso que Jesus veio, né? Quando ele veio, ele diz assim, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, ou seja, veio dar cumprimento à lei. E a lei maior de Deus é justamente essa, amar a Ele sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, é a origem de todas as coisas, né? É o idealizador de todas as coisas. E depois dele, o próximo, porque o próximo é criatura de Deus. Né? Nós todos somos criaturas de Deus. A gente às vezes olha assim, e aqui no texto também ele fala isso, a gente olha para o outro e fala, mas isso aí devia morrer, devia ter a pena de morte, devia ser afastado, devia destruir, qualquer coisa assim como de espírito. Né? E a gente sabe que na realidade estamos todos encarnados. Nós estamos aqui temporariamente. E nessa temporariedade, a gente comete atos bons e atos menos bons, não vou nem dizer ruins, atos menos bons. A gente faz uma maldade por uma irresponsabilidade, por uma distração, qualquer coisa, uma falta de atenção com uma pessoa que está precisando, qualquer coisa assim. E aí depois a gente vai notar que, poxa, eu podia ter feito mais, eu podia ter me preocupado mais, poderia ter realizado, né? Eu vou aqui, você dá uma olhada aqui. Mas então, essa temporariedade vai mudar tudo. E como com essa mudança, a tendência é o projeto de Deus se fazer em nós. E o projeto de Deus para todos nós é a perfeição. E essa perfeição engloba o conhecimento de todas as coisas morais, as coisas físicas. Então, a nossa jornada, o nosso aprendizado, leva muito tempo. A gente pensa assim, poxa, 100 anos, dá para aprender muita coisa. Dá para aprender muita coisa. Mas se a gente for analisar todo o conhecimento que existe da humanidade, que ela já atingiu, e ainda que vai atingir, é nada que a gente aprende. Né? O que a gente leva na nossa vida, que nós estudamos, é uma parte. Até quando a gente vai seguindo, estudando, quando a gente chega na hora de pegar um estudo mais aprofundado, a gente vai para a faculdade. A faculdade aí já é dividida por assuntos, dividida por áreas. Né? Tem um que vai para a área da medicina, outro vai para a área da filosofia, outro vai para a área da economia. Quer dizer, cada um vai para uma área diferente. Por quê? Porque não dá para ver tudo junto.
Existem aqueles privilegiados, aqueles grandes esforçados que fazem o quê? Eles fazem uma faculdade, depois fazem outra, vão fazendo outra, vão vendo vários assuntos e aprendendo várias áreas, mas não chega a abranger todas. Às vezes assuntos correlatos, ele faz a graduação, né, em uma faculdade, depois vai fazer uma pós-graduação, depois vai fazer um mestrado, um doutorado naquela mesma área, ou seja, vai aprofundar o mesmo assunto. Ou às vezes nós ficamos mudando de assunto até chegar naquele que é realmente a sua, vamos dizer, a sua vocação. Né? Tantos médicos que se formaram médicos por exigência, por pedido dos pais, entregam o diploma para os pais e vai fazer depois filosofia, vai fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com medicina, vai pegar outra história, né? Vai aprender economia, vai aprender administração para trabalhar com negócios. Por quê? Porque justamente é a vocação dele. Então, em respeito à vontade dos pais, ou às vezes por própria obrigação financeira, econômica, essa coisa toda, acaba seguindo aquela profissão. E depois tem que mudar, né? Porque tem que seguir a vocação, que é o que está no coração. O Espírito já vem com essa destinação que a gente já programa lá. Antes de encarnar, nós programamos as nossas encarnações. Daí, mas eu estou aqui em Poço de Uva, eu podia estar lá em São Paulo, eu queria uma cidade grande, cheia de novidades, cheia de bares, cheia de teatros, cinemas, cheia de distrações. E estava aqui em Poço de Uva, às vezes não tem nem, dá para ver, quando tem o cineminha do Sesc, quando aparece aí, porque senão não tem. Né? Hoje em dia já não faz tanta falta, porque a televisão já supriu muita coisa, mas há anos atrás era bem mais complicado. Né? E a pessoa fica insatisfeita. Mas por quê? Porque está nessa cidade justamente para evitar cair nos desvãos que existem nas grandes cidades. Que as grandes cidades caminham para a perdição, vamos dizer assim, não faltam. Toda hora tem uma novidade, toda hora tem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o espírito se distrai da sua verdadeira função, que é a sua evolução, o seu aprendizado. É sair daqui, quando desencarnar, melhor do que entrou. Usou as suas possibilidades todas, melhor do que quando aqui chegou. Quando a gente chega, teoricamente, é aquele bebezinho que não sabe nada. Mas espiritualmente nós já temos uma história, já temos uma série de realizações, uma série de aprendizados. Então, quando a gente encarna, isso fica latente, ou seja, isso não acaba. O que a gente adquire continua conosco. Só que aquele bebezinho, o cérebro dele ainda não consegue manipular todas as informações e expandir tudo o que ele já sabe naquele momento. Então, depois tem que ir amadurecendo. Esse cérebro também vai amadurecendo, vai se preparando para acumular mais conhecimento, ele vai adquirindo conhecimento e vai se tornando um adulto. Aí, quando adulto, ele vai começar a recordar grande parte do seu conhecimento, das suas possibilidades. A gente vai ver como é que a pessoa tem tanta facilidade para fazer isso. Ou a pessoa faz uma série de coisas. É que já aprendeu, gosta daquilo e acaba exercendo. Então, na realidade, a gente vai entendendo que muitas das coisas que nós temos de facilidade na vida é conhecimento que nós já adquirimos. São bênçãos que nós já adquirimos nas nossas encarnações passadas. Muitas das coisas que nós sofremos ou das dificuldades que nós temos são também por enganos que nós cometemos, e a gente tem que ir se acertando com a nossa consciência. Porque, na verdade, a nossa consciência é o repositório da lei divina. Então, quando a gente infringe a lei, ou seja, quando a gente foge do que Deus planejou para a gente se sente meio que desconfortável. Eu digo meio porque às vezes tem gente que fica totalmente desconfortável. Tem gente que sofre muito, nem entende por que sofre tanto, mas é justamente esse afastamento daquela... Tudo da nossa proposta original seria fazer determinado acerto com determinada pessoa, ou ajudar outro, né? Ou deixar de prejudicar outro. Quer dizer, a gente já vem, quando a gente começa a se sentir mal, é que nós estamos com a nossa consciência. Mas vou dizer assim, não é uma dor de barriga, não é uma dor, se sentir mal mentalmente, emocionalmente. Nós sentimos uma carência, nós sentimos uma necessidade de exercitarmos aquilo que nós somos, aquilo que nós planejamos. Então a gente vem aqui e traz tudo isso, traz esse conhecimento. E vem adquirindo mais conhecimento. Então, mesmo que nós estejamos, não vou dizer nem no mal, mas na ignorância, isso tudo vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Mas aí a pessoa fala, poxa, mas eu não aprendi nada, porque fica uma certa idade, né? Eu podia ter aprendido mais, eu podia ter sabido mais. Poderia, mas não está sabendo, porque naquele plano, naquele planejamento antes de encarnar, talvez aquele espírito tenha vindo justamente para recarregar baterias.
Então ele não aprende grandes coisas além da vivência, do que viveu, ele não aprende tanto, né? Não especializou em nada, não fez uma faculdade, não fez um grande estudo. Mas por quê? Talvez naquela encarnação ele esteja dando uma pausa, carregando as baterias para nas próximas encarnações continuar o seu aprendizado. Então a gente vai vendo que cada um de nós tem um patamar de conhecimento, um patamar de entendimento, e dentro disso, sejam bem-vindos, né? E dentro disso, vão realizando o que for realizando, né? E agora, as dificuldades que a gente passa, ou como diz, a maldade, ou a diferença, essa nossa ignorância perante a lei, também vai subindo ao longo dos tempos. E como é que vai subindo? Eu faço uma coisa hoje com um irmão meu. Nessa minha encarnação, eu vou lá, quebra a perna, jogando bola, vamos ver, toma cabana na Copa aqui, agora. Aí na Copa do dia mesmo aconteceu isso. O camarada não teve nem intenção, mas ele deu uma entrada violenta no outro e quebrou a perna tudo na hora. Aí foi filmar a perna do jogador, virou um L. E não virou ele virou um L virando o lateral. Então pode, foi a pancada. Quebrou mesmo a perna do outro na hora. Ele fez assim, mas já tinha feito. Então aí a gente pensa assim, mas talvez ele vai ficar aborrecido com isso, amargurado com isso, mas ele tem mais cedo ou mais tarde ele vai acertar aquilo perante a lei. Por quê? Porque vai ficar na cabeça, quebrei a perna de fulano, não podia usar. Porque às vezes eles são assim, até amigos, na Copa tem muito isso, né? Um joga em cada time, ou vários jogam em vários times, aqui tudo assim. Mas monta as seleções, e a seleção já não é da onde joga, mas sim da nacionalidade. E às vezes o camarada, tinha muito brasileiro que joga na Europa, está jogando contra europeus, mas ele é brasileiro, né? Então onde é que tem mais sentimento? Com o Brasil, com a seleção que está disputando. Mas os outros são amigos, são companheiros de serviço. Jogar futebol para eles é o serviço deles. São companheiros de serviço. Então eles acabam se confraternizando, né? Ontem mesmo, quando terminou o jogo, não sei se alguém observou, a televisão mostrou, juntou os franceses, uma parte do time francês, não todo, uma parte, uns franceses e qual era o time? Era Inglaterra. E uns ingleses se abraçaram e ficaram rezando, igual quando eles entram para jogar, ficaram rezando, uns 2, 3 minutos rezando, fazendo uma prece, né? A gente sabia por conta do uniforme. A gente vê, quer dizer, apesar do uniforme, apesar da seleção, apesar da nação, apesar da bandeira que eles estavam defendendo, eles são seres humanos e aqueles outros são todos colegas de trabalho, colegas de profissão. Aí é muito interessante aqui aquela imagem, uma por isso, que independentemente do time que a camisa que a gente está vestindo, a gente tem os nossos sentimentos, tem as nossas amizades, tem os nossos conhecimentos, tem as nossas ligações amorosas, sentimentais. E aí a gente vai entender o seguinte, quando diz que nós somos irmãos, realmente nós somos irmãos. Já estou aqui, por exemplo, com a camisa do Paris Saint-Germain, né? Mas eu vim do Brasil, então eu não sou brasileiro, eu tenho as amizades todas brasileiras. Mas eu estou com a camisa do Brasil, estou defendendo o Brasil, mas o fulano de lá, que está defendendo a Espanha, ou entre eles lá como era a França e Inglaterra, né? Na realidade são colegas, então todo mundo se congraça num determinado momento para elevar uma oração a Deus. A gente vê que nós todos somos irmãos, como Jesus fala, vós sois irmãos, né? E eu sou seus irmãos. Porque também Jesus foi criado com um espírito que foi criado simples e ignorante e foi desenvolvendo ao longo dos milhões de anos, né? Para a gente ter uma noção da idade de Jesus. A Terra foi formada, quando ela começou a ser formada, saiu uma massa, uma nebulosa, né? Uma massa de matéria do Sol, e essa massa de matéria que foi coordenada por Jesus e seus comandados, Jesus comandando todo mundo, para se formar o planeta Terra. Agora, a formação de um planeta demora, assim, depois que eles conseguem de provas, estudando a Terra, que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Mas quando foi formada, Jesus já era um espírito puro que recebeu de Deus a incumbência de montar o nosso planeta. Olha a idade de Jesus, olha o que ele já fez. Mas então nós podemos, o projeto de Jesus mesmo fala, vós sereis como eu. Vós sereis como eu. Por quê? Porque nós vamos chegar lá. O projeto de Deus é que nós chegaremos lá. Nós ainda comandaremos, olha só.
a formação de um planeta, com uma humanidade vivendo nesse planeta, com tudo que nós precisamos para viver nesse planeta, planejado, calculado, né, para poder vivermos nesse planeta. E nós seremos deuses nesse aspecto, de fazermos isso, de sermos responsáveis pelo planeta. Pode ser um planetinha, como pode ser um imenso planeta, como pode ser uma estrela, um sol, né, da vida. Então, quer dizer, esse é o projeto. Agora, Deus espera? Espera. Por quê? Porque Ele é eterno. Para Ele não existe tempo. O que eu faço hoje, ou que eu já fiz há, vamos botar aí, 1 milhão de anos atrás, é tudo parte da minha história, porque eu ainda estou preso no tempo e espaço. Mas para Deus é como se fosse tempo presente, porque não existe espaço, tempo e espaço para Deus. Ele está fora dessa limitação que nós temos. Nós temos porque reencarnamos, né? O nosso tempo, por exemplo, aqui na Terra, é 24 horas e mais uns minutos e tal, que é o nosso dia. Mas em outro planeta, o dia às vezes tem 30 horas, ou tem 40 e tantas horas, ou com um planeta muito grande, tem tanto, não se sabe lá quantas horas. Quer dizer, o espírito fica vinculado àquele planeta onde ele esteja vivendo. Então o tempo dele é o tempo daquele planeta. Agora ele evoluiu, foi para um outro planeta, ele vai ficar vinculado ao tempo do outro planeta. Quer dizer, nós ainda temos essa limitação de tempo e de espaço, né? Se eu quero ir daqui para ali, eu tenho que andar, caminhar. Vou ali na igreja, eu tenho que ir até ali na igreja, se eu tenho que caminhar até lá, né? Ou se for mais longe, eu tenho que arranjar um carro, uma condução. Eu não vou conseguir. Mas quando a gente não tem tempo e espaço, o espírito pensa e já está lá. É onde às vezes não entende, né? Que a gente faz uma prece com um espírito de luz, faz aquela prece, pede, e quando a gente se assusta, a gente já sentiu bem. Às vezes a gente chega aqui meio devagarzinho, meio triste, mesmo meio preciso e tal, e recebe um passe. Eu passo ali conversando com o Iracuru, que é um passe que está recebendo, está desabafando e recebendo um passe ao mesmo tempo, e já sai dali aliviado, já sai dali bem, né? Foi milagre? Não, simplesmente recebeu energias que refizeram o seu equilíbrio. E assim, não dependeu de dar uma injeção, não dependeu de tomar um comprimido, esperar fazer o efeito, nem precisa nada, simplesmente, automaticamente, aquela energia reequilibrou, como diziam os orientais, os seus chakras, né? Reorientou o corpo, o espírito, o perispírito e a matéria, reequilibrou tudo. Aquele passo reequilíbrio. Então a gente vai vendo que muita coisa não depende de tempo, não depende do espaço. Mas enquanto estivermos encarnados, nós dependemos disso, vamos tendo aquela etapa, né? Tem a criança ali que há pouco tempo conosco aqui nessa encarnação, né? Tem eu que já tenho um bom tempo que estou aqui nessa encarnação. Quer dizer, então vai ter cada um com o seu tempo, cada um com a sua vivência, cada um com a sua história. Isso dentro de uma encarnação e dentro da longa sequência de encarnações. Quando a gente está naquela parte da imperfeição, ou da ignorância, que a gente estava falando aqui no texto, ainda da ignorância, a gente comete uma série de enganos. E à medida que vai saindo desse margem de imperfeições, de ignorância, e vão começando a entender a vida realmente, a vida no sentido maior, a vida do Espírito, começamos a entender o que nós somos, que existe um Deus superior a tudo, que existe uma lei que a gente está submetido a ela, quer queira, quer não, já fomos criados, submetidos a essa lei. Então, quando a gente já vai chegando nesse ponto, a gente já vai entendendo que muita coisa que a gente achava que era válido, achava que era certo, achava que devia ser feito, a gente acha melhor que não deve fazer mais. E depois começa a dar aquele afã dentro de nós de fazermos coisas melhores, para a gente ir com coisas melhores, desmanchando o que nós já fizemos. Esse processo, para nós encarnados, conscientemente, a gente não tem essa consciência. A gente tem uma necessidade de fazer o bem, tem uma necessidade de ajudar o outro, mas não tem essa consciência que está no nosso subconsciente. Porque faz parte da nossa consciência real, a consciência do espírito, da nossa história, de tudo que nós fazemos, de como nós vamos caminhar. Então, nessa história que acontece, tem o mal, existe o mal, nós não podemos negar, existe muita maldade nesse mundo. Nós estamos num período de transição, que é passando de mundo de expiação, de provas, para mundo de regeneração. Então, é tipo assim, o planeta Terra, a humanidade do planeta Terra está tendo uma promoção. Mas como toda promoção tem que ter uma prova, tem que ter um exame.
A gente não passa de ano sem fazer uma prova na escola. Ou se vai entrar numa outra escola, tem que fazer outra prova para entrar naquela escola, para provar que tem conhecimento suficiente para fazer parte daquele curso. Então, a gente sempre tem que estar provando. Agora é o nosso caso. A Terra, a vontade da Terra vai para um planeta, um mundo melhor. Aqui mesmo, no próprio planeta Terra, mas vai ser um mundo melhor, condições melhores de vida. Para isso, os espíritos que estão aqui têm que ser melhores. Então, nós estamos sendo provados e convidados, e muitas vezes esforçados, a melhorarmos, agirmos de maneira melhor, temos melhores sentimentos, melhores impressões do que nós fazemos. Ou seja, estamos sendo convidados a abandonar de vez essa ignorância que nós temos teimado em ficar nesses milhões de anos que nós já vivemos. Então, por isso que nós estamos passando por tanta dificuldade, estamos vendo tanta dor, tanto desatino, que a gente vê coisas escabrosas, não é possível que um ser humano faça isso. Mas por quê? Porque é ignorante. Ainda ignora, ainda não respeita, e tem muito espírito ainda, né, aqui, quando a gente conversa com o espírito aqui na vez, muito espírito ainda que não conhecem Deus, não acreditam que existe Deus. E se não existe Deus, não existe uma lei de Deus. E se não existe uma lei de Deus, não tem nada para se fazer. Eu estou solto no mundo, eu faço o que me der vontade. Então, na lei de Jesus, fazem pouco de Jesus, esses espíritos é que nos perseguem e nos desequilibram. Na realidade, nós tivemos aqui uma prova de que todos nós estamos sujeitos a isso. Nós não sabemos o que o outro mudando de vida, mas grande participação disso tem a área espiritual, até que ela melhorou com o atendimento de emergência espiritual. Não sarou, melhorou. Agora vai lá para ver o que é, para saber o que está se passando. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. Então, é por isso que quando Jesus falou orar e vigiar, ele fala, Jesus nada que falava era, vamos dizer, figura de linguagem. Tudo o que falava era preto no branco. Orar e vigiar. A gente tem que vigiar muito as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas raivas, os nossos ressentimentos também, principalmente. A gente tem um sentimento e depois fica tendo o ressentimento. Aqui fica rebatendo aquilo lá, fica rebatendo. A gente tem que ir sempre combatendo isso, evitando a gente dar qualquer brecha para qualquer queda da nossa vibração, para a gente poder não estar sujeito a esses ataques. Esses irmãos, infelizmente, ainda nos atacam. Como voltando ao ponto que eu estava, nós estamos nessa transição de um mundo de sofrimento, olha, é um mundo de expiação e provas. Expiação e provas são dificuldades. Dificuldades que todos nós vamos passar. E essa mudança exige muito de nós. Exige de nós principalmente a consciência de que vamos ter dificuldades, vamos passar por dissabores, vamos passar por tristezas, mas sempre com a confiança, com a fé em Deus. Jesus sempre também chamou a atenção para a nossa fé. E para a fé, Kardec fala a fé raciocinada. O que é raciocinada? É a fé pensada. A gente entendendo por que a gente pensa, por que eu acredito. Quem é Deus? O que é Deus? Primeira pergunta do livro, para esclarecer como é a ordenação de tudo. Tudo como vai, como a gente foi criado, como o mundo foi criado, como o universo é feito, quando continua sendo feito e crescendo, né? Já é provado cientificamente que o universo continua expandindo. Por quê? Porque Deus continua expandindo. A obra de Deus é infinita, não vai ter. E nós somos eternos. Não vamos dizer eternos porque nós somos criados, mas nós somos infinitos, nós somos imortais. Nós não morremos. Então, o que acontece? Quando nós passamos de uma vibração para outra, nós passamos da vibração material para a vibração espiritual, a gente fala, a morte. Não é. Simplesmente o nosso corpo físico se findou por algum motivo, seja por força de algum acidente, por enfraquecimento da velhice, por enfraquecimento de uma doença, o nosso corpo é finido. Né? E nós saímos desse corpo e vamos continuar a nossa jornada. Então a gente tem que ter principalmente esse raciocínio de fé. Então o que nós assistimos, às vezes a gente assiste coisas inomináveis em termos de violência. Mas aquele espírito que passou por aquilo, ele está sendo atendido, ele está sendo socorrido, ele vai continuar a sua jornada disso. Não que nós devemos fazer o que quisermos, pelo contrário, nós temos que aprender a fazer o bem. Aprender, porque nós ainda não aprendemos a fazer o bem sobre todas as coisas.
Nós necessitamos aprender. O título da data do estudo de hoje é O Mal e o Remédio. Não vou fazer tudo, mas o mal e o remédio é esse. Existe o mal, mas qual é o remédio? O remédio é o entendimento, é o estudo, é o conhecimento das coisas, é entender o porquê das coisas. Então, quando reúne uma casa como essa nossa aqui, por algum motivo ou por outro, há alguma distração com relação à finalidade, por que nós vimos aqui, o que nós estamos recebendo nessa casa, o que nós podemos trazer para essa casa e levar daqui, a gente fica sujeito a algum ataque, a gente fica sujeito a algum dissabor. Mas nós temos que nos apegar, como está vendo aqui, somos companheiros, amigos e irmãos. Vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria de coração do Evangelho. Não ofende a Jesus nem fere a ninguém. A gente tem que procurar esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Temos que lutar nisso, batalhar nisso, porque nós teremos ataques. Seja ataques dentro da casa espiritual, seja ataques na rua, seja ataques dentro de casa. Então a gente tem que se policiar contra isso. Nós necessitamos estar cientes. Vem um pensamento ruim, vem uma raiva, vem um mal-estar porque sentimental. O mal-estar pode ser físico, você comeu, fez mal, atacou o fígado, atacou o estômago, você faz mal físico. Mas vem aquele mal-estar que você não entende, aquela conformação, você respira, mas parece que não respirou, bebe uma água, mas a sede parece que continua. Isso é mal-estar espiritual. Prece, orai e vigiar. Jesus nos aconselhou, orai e vigiar. Nós não podemos brincar com isso. Nós temos que estar atentos a essas ocorrências. Elas ocorrerão. Né? Jonas de passou mal aqui, vou morrer se é motivo, se é motivo espiritual. Mas primeiro o médico tem que dizer, não, ela está tudo bem fisicamente, a gente vai saber, não foi espiritual. Não, ela está mais ou menos, então pode ter sido os dois, tá certo? Mas tem que ver a causa, tem que avaliar. Todo mundo também é assim. Tem alguma doença? Trata, cuida, vai cuidando de tudo que sente, de tudo que faz. Porque o nosso corpo, ele tem suas fraquezas. E a gente tem a obrigação de zelar pelo nosso corpo. Nós recebemos o nosso corpo de Deus intacto, perfeito. E vamos ter que devolver intacto, perfeito. Embora ele acabou. Acabou a passagem dele, acabou a energia que ele tinha. Mas ele deixa nada. Não por negligência, não podemos nos negligenciar da nossa saúde para evitar essas coisas. Porque além do ataque da espiritualidade que já está fazendo, a gente vai deixar a doença nos atacar, pronto. Não tem quem resista a isso. Né? E nós não viemos aqui para estar sofrendo. Nós viemos aqui para aprender a lutar, para vencer os nossos desafios. Às vezes é um desafio de doença, de saúde, outras vezes é um desafio de emprego temporário, outras vezes é um desassossego dentro da família. Tudo isso são provas que a gente faz. Mas sempre com aquele coração de que é uma prova, eu vou passar, porque se Deus achou que eu sou digno de ir a perder em termos de ter força de passar por qualquer dificuldade, então eu vou passar. E se eu passar, essa eu não preciso passar mais. Na realidade, quando a gente passa por uma dificuldade e supera, a gente não precisa passar mais. Se a gente vem numa encarnação e é tremendo bandoleiro, rouba de todo mundo, começa a fazer um monte de estrago. Depois chega à conclusão que vem, não, vou fazer melhor. E começa a fazer melhor. Quando ele começa a fazer melhor, ele perde aqueles vícios todos que ele tinha, numa outra encarnação que ele venha, você dá para ele uma arma, dá para ele um dinheiro, ele deu um dinheiro aqui, não tem a mínima intenção de roubar, não tem a mínima vontade, porque já superou aquela existência. Já aprendeu que aqui não se dá. E assim nós vamos de conquista em conquista, de conquista em conquista, cada vez mais nos melhorando. Nós vamos nos melhorando. O espírito que leva bem a encarnação, ele faz uma série de coisas desequilibradas mais jovem. À medida que vai amadurecendo, ele vai esquecendo muita coisa, vai deixando de fazer muita coisa. Muito do que ele achava muito importante, ele já vê que não tem tanta importância assim. Muita coisa que ele fazia questão de duro, ele já não faz mais questão. Por quê? Isso é amadurecimento. Agora, tem espírito que entra egoísta e termina do mesmo patamar. Ou seja, aquela encarnação para ele foi perdida. Agora, Deus vai se desesperar, os bons espíritos que estavam acompanhando ele vão se desesperar, o seu anjo guarda vai se desesperar? Não. Porque eles têm a consciência que o que nós não fazemos numa encarnação, nós fazemos na outra.
Às vezes o Espírito chega em determinado momento da sua vida e está se sentindo culpado, se sentindo devedor, se sentindo em falta. Troca esse sentimento por gratidão, porque aquele pouquinho que ele aprendeu a fazer durante a vida, e só esse desconforto que ele já está sentindo, já indica que houve uma melhoria, já indica que ele está começando a se consciência. Então, a gente tem que ter esse nível de consciência. E voltando à fé raciocinada, fé raciocinada é a gente entender por que acredita. Porque chega num ponto, como dizia um senhor que era presidente do grupo que eu frequentava, que ele nos ensinava nessa parte de mediunidade, nessa parte de estudo e tal. E ele dizia o seguinte: eu não acredito na reencarnação, eu sei. Eu sei que a reencarnação existe, é meu princípio. Eu acredito que a nossa vida é imortal, eu sei. Então, quer dizer, eu acredito porque eu sei, eu já estudei, eu pesquisei, eu entendi, eu vi os fatos da vida e eu vou vendo que é tudo isso que acontece. Então, nós já estamos numa doutrina que explica tudo isso para nós. Muita gente se apavora quando entra no Espiritismo e começa a estudar. Por que tem medo? Porque o Espiritismo traz para nós a responsabilidade pelo nosso destino. Não existe um Deus que castiga, não existe um diabo que nos leva para o inferno, não existe nada disso. Tudo que nós passamos e tudo aquilo que nos afeta é que nós precisamos vivenciar isso e não nos deixar afetar. Nossa obrigação é conosco, é fazer o melhor para nós. E aqueles que estão ao nosso lado, os filhos, as filhas, fazer o melhor para eles. Mas sempre com a boa vontade, principalmente boa vontade. Quando a gente tem boa vontade para com tudo, a gente começa a se melhorar. Então, na realidade, o mal e o remédio é isso. O mal não existe. Existe pela ignorância de nós, espíritos, que somos ignorantes, que somos imperfeitos. Existe. Não que Deus queira. Existe por nós, pelos homens ainda, pela humanidade ainda, sofredora e fazendo sofrer. Vítima e algoz. Nós somos assim, ou somos vítima para um e somos algozes de outro. Então, o cuidado nosso é equilibrando isso. E entendendo, quando nós passamos por alguma forma, nós somos machucados, nós somos feridos, vamos perdoar. Porque a gente tem que entender isso. Nós todos ainda estamos na escola, nós todos ainda estamos aprendendo. Não que o fato de perdoar, aquele que fez o mal, vai estar isento de tudo, não vai ter que acertar. Não, isso perante a lei, perante a própria consciência, ele vai acertar. As leis de Deus são perfeitas, ele deixa tudo, entregue à lei. Ele criou as leis, aquela lei funciona assim. Você fez, você vai ter que se acertar. E não é ele que vai cobrar, não é o boletim dele que vai ser reprovado, é a consciência dele que vai exigir. Ele vai estar infeliz enquanto não acertar com a sua consciência. Então, enquanto não se acertou, ele vai estar desconfortável. Ele pode até fingir que não. Não existe Deus, não existe nada, não existe pecado, não existe castigo, não existe nada. Não existe. Mas daqui a pouco ele começa a se sentir desconfortável. Tem alguma coisa que não está repleta. Ele pode até estar coberto de ouro, está num quadro super poderoso, está mandando em vários lugares, comandando até outros países. Tranquilo. Mas não está satisfeito, não está contente. E nós só estaremos completos, como diz André Luiz, quando nós tivermos a consciência tranquila. Esse é o espírito completo. E aí nós temos possibilidade de acender a verdadeira felicidade. Então o mal já não faz mais parte de nós. Embora nós podemos até sofrer o mal. Um exemplo, Jesus. Um homem que vem, passa tanto tempo ensinando, 3 anos caminhando, andando naquelas estradas poerentas, um sofrimento atroz, muito sacrifício, muita força, muito esforço para estar ensinando os outros, ensina, depois por conta do que ele ensina, ensinado, ele é preso, torturado, intimidado, interrogado, desprezado, fazem tudo quanto é desrespeito com ele, ainda é crucificado, que na época era o tipo de punição menos honroso possível, ou mais desonroso, que era a crucificação. Ele é condenado à crucificação, é crucificado, depois ele ressuscita e vem o amor é que importa o amor, amar os inimigos,
sangrando, todo ensanguentado, todo isso. Eu um filme, A Paixão de Cristo, feito pelo Spielberg, grande filme. Eu não consegui ver aquele filme. Os primeiros 3 minutos de filme, é tanta atrocidade que eu já vi ali, é que eu não é possível, não vou assistir, e não assisti. E ali simplesmente ele tentou fazer o retrato mais fiel possível dos relatos que tem da crucificação. Quem tiver coragem, se tiver curiosidade, assista. Mas eu não consegui. Eu não consegui assistir porque eu achei muito chocante. Sabe? Ele se sente desconfortável, ele se sente mal. Talvez até porque eu tenha estado lá, não sei. Então tenha assistido aqueles que estavam lá no crucifica. Nós queríamos levar Barrabás, não sei. Mas eu não. Então a gente vê, fizemos isso com um homem puro, um justo. Pilatos, que era a autoridade romana na época, não vejo nenhum crime nesse homem. Então ele é um justo, na acepção dos judeus, ele era um justo. Os judeus exigiram que ele fosse crucificado. Então a gente vai ver assim, se Jesus passou por isso e perdoou, ele tinha pleno conhecimento de causa e que a coisa não é fácil. Porque ele sabia pelo que ia passar, ele já passou meses antes anunciando, até explicando para os apóstolos o que ele ia passar. Eles não aceitavam, diziam, não, presta atenção, vai acontecer assim, por detalhe. O Evangelho só ensinou, mas ele falava por detalhe com os apóstolos que eles passavam por ele. Eles já ficavam chocados só de avisar. E aconteceu. Por isso que depois, aqueles que viveram com ele, foram crucificados, foram torturados, fizeram tudo que era possível para que eles renegassem Jesus. E eles não renegaram. Quantos que foram colocados no circo? Soltava ali um morto de fome, e aquele monte de cristãos, e os leões iam comer. O que queriam fazer? Matar a fome, ia comer. Outros pegavam e colocavam aqueles postes de tocha e tocava fogo. O cristão virava a tocha. E os outros estavam aqui embaixo comemorando. Então, quer dizer, são coisas que a humanidade já fez e a gente sabe lá o que quando fará. Mas por quê? É essa parte da humanidade que renega todas essas leis, renega esse conhecimento. Não é que não foram informados. Todos foram informados. Mas muitos poucos tiveram a coragem de acreditar. Então, aqueles que não foram, que foram informados e desrespeitam e não aceitam, ou seja, aqueles que ignoram por escolha própria, não vão ficar lá a terra da vida. Para a terra mudar, tem que ser isso. Então, vai saindo, como diz Jesus naquela palavra do joio e do trigo, está sendo separado o joio do trigo. Chegou a hora da colheita. Então, sem mudar da leira, então vai chegar a colheita. Por isso que vai acontecer isso. Tanto desafio. Para a gente entender. E para aqueles de nós que sobreviveram, temos a consciência que a gente tem que cada vez mais procurar se melhorar, procurar se aperfeiçoar, procurar ser pessoas melhores, ter melhores sentimentos, para que nós não permitamos que isso aconteça, ou nós não façamos, nós não nos permitamos fazer ou cometer os erros que já cometemos. Então o plano é esse, a gente ir estudando, aprendendo, a gente aprende na teoria, que é ler os livros, de entender a doutrina, as diversas doutrinas, as diversas seitas, as diversas religiões, entender e tentar praticar o melhor possível, fazer o melhor de nós. Para quê? Para a gente escapar disso, a gente escapar desse mundo de sofrimento. E aí o mal, como diz ali, o mal é o remédio é justamente isso, é conhecer a lei, ouvir Jesus e praticar essa lei. Esse é o nosso desafio. E não nos deixarmos contaminar quando sofremos embates, quando sofremos ataques. Dona Didi passou mal. A Emi aqui sentiu mal. Não sei se mais alguém sentiu mal. Isso é o seguinte. Oi? Não foi a tomada. Eu desconfio. Porque ela concentra muito, ela afirma muito.
teve uma hora que ela Ela é desligou. um médico que trabalhou aqui muitos anos. Sim, pode ser Eu acho isso. que ela recebeu um espírito. O gesto que ela fez, você sentiu que ela ficou tomada. E as mãos dela gelou. As mãos dela gelou. Ele segurou uma mão, eu segurei a mão. Então, pontuou para você. Nós não ia orando e pedindo, as Ela foi mãos melhor. dela foi esquentando. Então, a gente vê. Eu não estou dizendo que seja, porque eu não sou vidente, eu não tenho nada Ela disso. ficou quietinha, mas depois eu senti que ela começou a tremer. E ela começou a cantar os hinos. Eu faço. Começou a Eu cantar chamei ela. entendeu? Então, é porque provavelmente o que aconteceu foi isso. Então, nós não nos impressionemos, né? Façamos a nossa parte, que é pedir a Deus a proteção para nós, proteção para as nossas famílias, proteção para o nosso lar, proteção para a nossa casa, porque essa casa é nossa, a gente vem aqui, então proteção para a nossa casa, que nós tenhamos sempre o equilíbrio, a paz, para superarmos, às vezes, a vontade de discutir, a vontade de estar brigando, ou estar notando um comportamento que a gente acha que o nosso irmão está errado, que nós estamos certos. Isso tudo são provocações que essa espiritualidade rebelde, essa espiritualidade imperfeita, essa espiritualidade ignorante por escolha, tenta fazer conosco. Em qualquer igreja, em qualquer lugar que se reúnem pessoas para orar, estão sujeitas a isso. Mas por que isso? Porque nós ainda somos imperfeitos. Se a gente fosse perfeito como Jesus, eles entravam e saíam e não faziam nada conosco. Mas como a gente é cheio de problemas, né? Como eu tomei um banho de café agora cedo, eu podia sair bem bravo, né? Eu vou ter que esperar. Não. Deixei a roupinha de molho, está toda de molho, está toda suja de café, né? A barriga está meio, como diz, meio queimada, né? Queimada. Não, de manhã. Mas faz parte do jogo, faz parte é um acontecimento. Então, gente, é isso. Temos fé, temos paciência. Vamos orar, fazer uma oração agora específica para a nossa casa e para a dona Virgínia. Já é melhor, e para mim também. Foi? E dona Elisete também, que está afastada. Né? Tem a outra irmã lá, como é o nome dela? Não sei. Agostinho? É filha do Agostinho. Filha da Agostinho. Mas você não se lembra o nome dela? Carne. Carmen. Então vamos lá, né?